Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. No Brasil existem mais de 18 milhões de crianças que estão na primeira infância. Eu sou Joel Scala, está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos produzir um olhar sobre a primeira infância na visão de Ana Cláudia de Arruda Leite e Jéssica Silveira. A Ana Cláudia de Arruda Leite é especialista em educação e culturas infantis do Instituto Alana. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês para essa conversa tão importante sobre a primeira infância e também aqui nesse programa, né, que tem uma relevância muito grande para o terceiro setor. Obrigada, Joel, pela conversa e a Jéssica que vai estar aqui com a gente também. Nós é que agradecemos, Ana Cláudia. A Jéssica Silveira é coordenadora de proteção e desenvolvimento infantil na Plan Internacional Brasil, integrante da Secretaria Executiva da Rede Estadual da Primeira Infância do Maranhão. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Joel. Prazer estar aqui com você, né? Pela relevância aí, como a Ana trouxe, né, do programa. A gente se sente muito muito gratificante a gente estar aqui e compartilhar um pouco, né, da nossa experiência, do nosso trabalho. Prazer, Ana, também. Vamos lá, né? O prazer é nosso, viu, de recebê-la direto do Maranhão, para você contar as experiências e como anda a primeira infância aí no seu estado. No Perspectiva de hoje, além da entrevista com essas duas importantes convidadas, nós vamos ter a coluna Desafios do Terceiro Setor com a Karina Passon, que é gerente de políticas públicas da Fundação Maria Cecília Vidigal. E também a reportagem direto de Nova York da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre a exploração sexual e abuso infantil. E também teremos um momento para aliviar um pouco o tema pesado da matéria, um momento musical do programa. Os primeiros anos da vida são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança. Nesta etapa é o que se consolida o comportamento humano. Como está o estágio da primeira infância no país, Ana? Joel, a gente tem uma notícia boa em 2024, né, que aconteceu, que foi a inauguração da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, né? Ela foi fruto de uma mobilização grande, inclusive o Instituto Alana participou do grupo de trabalho, né, que atuou na construção também dessa política. Eu acho que ela traz luz para essa pauta, né, que já vem sendo muito destacada desde o ECA, né, a infância, a criança e o adolescente, na verdade, né, ele é olhado como uma prioridade, né, na Constituição Federal também a gente tem esse termo, da importância de se olhar e se garantir os direitos das crianças e do adolescente com prioridade absoluta. Então você tem um conjunto de marcos legais no Brasil que asseguram que a criança seja colocada em primeiro lugar. No entanto, a gente tem o desafio dessa legislação que é tão bonita, né, que a gente tem, e não só bonita, mas assertiva, quando diz a respeito da criança e do adolescente, como essas leis saem do papel e vão para a prática, né? Eu acho que a gente tem uma série de programas que são muito bem sucedidos no Brasil, como o próprio destacando no campo da saúde, né? A gente tem um dos programas mais eficientes de vacina. No entanto, nos últimos anos a gente teve um declínio, por exemplo, nos dados vacinais. A gente já chegou a ter quase 100% de cobertura e nos últimos anos caiu para cerca de 78%, 80%. Então, só dando um exemplo, né, de algo que é muito efetivo na questão da saúde, como a questão vacinal, e você tem outros programas também muito relevantes no Brasil e de largo alcance. No entanto, a gente ainda tem muitos desafios e principalmente na questão do combate às desigualdades nas infâncias. Os dados das infâncias, né, mostram que a gente, quando vai olhar
abrir os dados, a gente percebe que as crianças pardas, pretas, indígenas, quilombolas, refugiadas, imigrantes, elas estão muito mais vulneráveis e também sem garantido os seus direitos, como as crianças, por exemplo, de classes sociais mais favorecidas, crianças brancas. Então, você tem um grande desafio de sair das leis e ir para a concretização das políticas, garantir políticas mais intersetoriais e conseguir chegar em quem mais precisa, né? Então, a criança precisa estar em primeiro lugar, mas a criança vulnerável, ela tem que ser também priorizada dentro das políticas. Então, a gente tem essa, como para eu terminar, esse 2024, tendo o lançamento dessa política nacional integrada como uma boa notícia. No entanto, ainda há muito que se fazer, principalmente no combate das desigualdades nas múltiplas infâncias brasileiras. Coisas importantes, você lembrou do ECA. Todo ano há grupos ainda que defendem, né, que o ECA tem que ser mudado, enfim. Para esse longo caminho que nós temos que percorrer ainda, você destacou a importância de políticas públicas, inclusive do ECA. O ECA precisa ser mudado em algum aspecto? Você teve, no caso, o ECA, ele consegue abarcar, na visão do Alana, bem a garantia dos direitos, né, para a criança e para os adolescentes, né, ele abarca também os adolescentes, e para nós é importante que os adolescentes sejam olhados também junto com as crianças, né. Você tem, por exemplo, depois o lançamento do Marco Legal para a Primeira Infância, que é uma lei mais nova, né, que olhou especificamente para o 0 a 6, trazendo pontos mais específicos dessa faixa etária. E a própria política que eu mencionei, ela é uma decorrência do Marco Legal, né, como uma coisa que o Marco Legal recomenda a ser feita no âmbito mais de execução da política. Mas o ECA, ele é uma política muito bem desenhada, né, inclusive reconhecida internacionalmente como uma política como uma lei, não uma política, uma lei que ela consegue assegurar de forma integral, né, os direitos e as necessidades para um bom desenvolvimento físico, mental, socioemocional e todas as questões relativas às crianças e adolescentes. Então, na nossa visão, o ECA não precisa ser mudado, né? Inclusive, na época do Marco Legal, houve essa discussão quanto que novas leis que priorizam, às vezes, uma faixa etária específica podem enfraquecer ou não, por exemplo, o ECA. Não aconteceu, o ECA ele continua sendo, no âmbito de importância, ele é a lei, assim como a Constituição, né? O ECA ele está como se fosse garantindo um guarda-chuva maior, né, para o olhar e para os direitos das crianças e dos adolescentes. Depois você tem as leis mais específicas que contribuem para esse fortalecimento, né, de políticas e ações que possam atender mais especificidades da faixa etária, né. Mas para nós o ECA é uma lei que precisa ser implementada, esse é o desafio, né. Depois de mais de 30 anos, né? Ele continua sendo uma referência importante, segundo a tua visão. Jéssica, eu queria te ouvir agora a respeito das desigualdades do teu estado. A partir da primeira infância, como está o combate às desigualdades no Maranhão? Então, Joel, como a Karina trouxe, né, a gente tem alguns avanços, né, mas ainda há muito que se enfrentar, né, em termos de enfrentamento às desigualdades relacionadas também à primeira infância. Então, aqui a gente não desmerece, né, a iniciativa do governo do estado, por exemplo, ao que se refere às ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que está aí frente às iniciativas da primeira infância. Então, essa secretaria também tem sido parceira, né, da Rede Estadual Primeira Infância do Maranhão. Então, a gente está atuando aí em parceria para implementar e para estender, por exemplo, tanto a elaboração, né, dos planos municipais da primeira infância naqueles municípios que ainda não têm, né, seus respectivos planos municipais, como para fomentar e monitorar a implementação dos planos daqueles municípios que já têm seus planos municipais, né, o que a gente quer, como a Karina disse, a gente quer tirar do papel, né, a gente temos leis muito bem elaboradas, agora aqui no Maranhão,
de 217, a gente está com 185 municípios com planos municipais, ou seja, planos desenhados e pensados para atender às demandas e reais necessidades da primeira infância aqui nos municípios do estado do Maranhão. Então, nesse momento, a gente está numa força-tarefa, né, em rede aí, para, de fato, garantir que esses planos sejam efetivados, tá? Então, a rede estadual, ela está com essas iniciativas, né? Então, a PLAN, ela está à frente aí da rede estadual desde 2019. O Maranhão, né, destaca-se que foi o primeiro estado a ter um plano estadual da primeira infância no país. Então, os nossos esforços agora, porque a gente aí se deparou, depois de 2019, com uma pandemia, né, que de fato também trouxe graves consequências, sobretudo para a infância e para a primeira infância, né, quando a gente fala também de questões de evasão escolar, de questões de saneamento, né, de alimentação. Então, a gente está nesse momento mesmo buscando a efetivação desses planos. Então, a gente está ainda, vamos dizer, Joel, muito no início, né? Então, tem iniciativas válidas, com alcances bons, né? Mas ainda há muito que se fazer para mudar aí esses dados, esses índices que apresentam o nosso estado. Como você disse, depende, né, de uma estrutura importante, a qualidade da primeira infância no teu estado. Como está a rede vacinal, a mortalidade e principalmente a violência contra a criança no teu estado? A gente ainda se depara ainda com os dados que não são, ainda não estão a contento, né? Fala-se, ou a gente olha ainda que alguns índices, houve uma redução de 2022 para 2023, em alguns aspectos, contudo, não em relação à violência, por exemplo, né? Então, os índices de violência contra crianças ainda é muito alto, ainda aqui no Maranhão. Então, a gente busca aí iniciativas intersetoriais, né? Então, frentes voltadas para a saúde, para a educação, para a assistência. Esse trabalho, ele precisa ser, de fato, intersetorial, interdisciplinar, integral, integrado e pensando na criança, né, holisticamente, né? Então, a gente tem que pensar a criança como um sujeito completo, né, e não pensar só a saúde, só a educação e só a assistência. Nós temos um novo perfil de família no Brasil, né? As mães sós, né? Qual a importância, essa é a pergunta para vocês duas, qual a importância do vínculo afetivo a partir dessa nova configuração familiar? Na primeira infância, principalmente se a gente pensar de 0 a 3, o vínculo afetivo com o adulto de referência é um dos elementos mais estruturantes no desenvolvimento integral de um bebê. E já se sabe, com muitos estudos, que esse adulto de referência, de preferência, né, é a mãe, se não podendo ser a mãe, ou outro adulto, pai, enfim, a avó, muitas vezes é a tia, às vezes ele pode ser também estabelecido, esse adulto de referência que cuida dessa criança, que se dedica a ela. Isso quer dizer que tem tempo, né, para estar com essa criança, é um dos elementos mais importantes. Então, hoje a gente tem muitas configurações familiares, ou pelo menos tem um reconhecimento disso. Às vezes, na verdade, já tinham muitas configurações e a gente continuava falando de famílias de um jeito excludente, né? Eu acho que, na verdade, a gente agora está num exercício de realidades que sempre existiram, mas que elas não eram aceitas, né? Elas não eram legitimadas, elas não eram validadas como sendo famílias. E esse reconhecimento, ele é muito importante porque, para um bebê e para uma criança, o importante é ela ter quem cuide dela, como eu estava dizendo. Pode ser a mãe, não podendo, pode ser o pai, não podendo, pode ser a avó, pode ser outros adultos, mas ela precisa de alguém que cuide dela. Então, ela poder ter uma família, independente de qual seja a configuração, ela poder ter essa base primeira de estabelecimento de vínculo, que é uma questão de conseguir a criança ter alguém não só que cuide dela, mas que tenha uma relação afetiva por ela, é onde ela aprende a confiar, né, onde ela aprende a se perceber como sujeito a partir do olhar do adulto, né, a partir do toque do adulto,
do modo como o adulto cuida dela. Isso é determinante no modo como essa criança vai também estabelecer suas relações afetivas, como que ela vai interagir com a outra criança, com o outro adulto. Isso é muito determinado no modo como ela foi cuidada, né? Então, ela poder ser cuidada é o ponto central. Tanto faz a configuração afetiva, desde que ela seja cuidada, né? Desde que ela seja amada, desde que ela consiga sentir que ela veio ao mundo e o mundo é bom para ela. O mundo é um lugar seguro. Se o bebê chega no mundo e é cheio de violência, de vulnerabilidade, de incertezas, por exemplo, uma família extremamente pobre, que tem uma mãe amorosa, mas que ela não consegue ter a tranquilidade, porque ela não sabe se vai ter comida para alimentar as crianças, isso gera um estresse na mãe, né? E gera, portanto, um estresse no bebê. E esse estresse, se chega numa situação de muita gravidade, ele prejudica o desenvolvimento saudável daquele bebê. Gera, inclusive, perdas, né, no sentido cognitivo. Já também a neurociência mostra muito isso, né, como nos primeiros anos de vida a gente tem uma formação muito grande de sinapses, né, é comparado em outros períodos, é o momento onde a gente mais está ativo do ponto de vista cerebral. Só que esse estresse, tamanho que a situação de vulnerabilidade muitas vezes gera, né, e a violência física ou psicológica, ela também gera perdas muito grandes, porque gera um estresse tóxico. Ela gera no bebê um estresse que o leva a não conseguir se desenvolver, por exemplo, como é esperado naquela faixa etária, do ponto de vista cognitivo, motor, socioemocional. Então, essa criança, ela precisa ter esse adulto de referência que cuide, mas ela precisa ter assegurado, e aí é o papel do Estado, né, é o papel da sociedade civil, ela precisa ter assegurado os seus direitos para que aquele adulto possa cuidar bem daquela criança, né? Por isso é tão importante as políticas que pensem a questão da gestação, da maternidade, do pós-parto, da licença, né, a maternidade, paternidade, como que você consegue garantir um bom cuidado após o nascimento dessa criança. E o acesso aos direitos, né, acesso ao serviço de saúde, assistência, educação, para que essa pessoa possa ter uma tranquilidade e ter também o acesso aos direitos que ela precisa para cuidar bem das crianças. Eu quero te ouvir também, Jéssica, a partir da experiência que você tem aí no Maranhão, eu quero te ouvir a respeito da importância do vínculo afetivo no estado como o Maranhão, né, que tem um índice de desigualdade muito grande, né? E da nova configuração familiar. A Ana disse que o importante é o cuidar da criança, mas a partir da experiência que você vive aí, eu quero te ouvir. Então, Joel, a criança ela precisa ter uma referência, né, de cuidado, de afeto, de proteção. Ela precisa ter uma pessoa com a qual ela tem ali um vínculo afetivo, né? Às vezes não necessariamente é a mãe, em alguns casos, né, a gente também já se deparou com famílias com configurações diferentes, e a criança se desenvolve de forma plena, de forma saudável, porque é isso, né, é o vínculo, é o afeto, né, é o cuidado que ela recebe, que vai fazer a diferença para que, de fato, ela possa se desenvolver de forma plena e saudável, né. Então, a gente trabalha muito aqui no Maranhão com famílias em situação de vulnerabilidade social, né, então mães que, nem todas as mães que residem, por exemplo, nessas comunidades de zona rural, que a gente atua com bastante frequência aqui, recebem a saúde adequada, né, os cuidados adequados. Contudo, a gente trabalha muito forte essas questões de disseminação, de informação, então a gente foca muito na questão da importância da visita domiciliar, por exemplo, né, então, esse processo de estar junto ali das famílias, para estar dando uma orientação, para que ela busque as orientações relacionadas, por exemplo, uma mãe gestante, desde que faça um pré-natal adequado, para que possa, né, ter uma gestação saudável, e para que aquele bebê possa se desenvolver de forma plena. Então, é fato que, desde a gestação, esse bebê, ele precisa, né, ter um vínculo ali com aquela mãe, né, receber todos os cuidados, todas as questões relacionadas à saúde, né, cuidado, como eu disse, proteção. Então, a gente trabalha
muito nesse sentido, assim, de levar informação também aonde não chega, né, porque a gente sabe que os dados estão aí, né, de desigualdade, de falta de acesso, houve queda de questão das vacinas, de 100%, então caiu para menos de 80%, por exemplo, aqui no Maranhão. Então, qual a expectativa que vocês têm? Volta quando? As vacinas, a vacinação volta digamos, antes da pandemia, né? Que condições vocês esperam que as vacinas devem chegar naquele patamar, pelo menos anterior, né? Como eu disse, da pandemia. Joel, para nós aqui é uma prioridade, né? Então, a gente espera que até o início do próximo ano esse cenário tenha mudado, né? A gente vê que esse investimento em relação às campanhas, em relação à informação mesmo junto das unidades básicas de saúde, levando e tentando trazer ali as famílias, né, junto com seus agentes. Existe muita resistência? Existe, né? Existem resistências relacionadas às questões religiosas, a questões também relacionadas a fake news, né? De consequências que a vacina traz. Então, isso é um processo de desconstrução que a gente está, né? Então, às vezes, existem situações, por exemplo, aqui no Maranhão, onde o Ministério Público precisa agir, por exemplo, por ser uma questão de saúde, né, prioritária para a vida daquela criança. Então, aquela família acaba sendo obrigada a levar a criança para vacinar. Que não é o ambiente ideal, né? A família devia ter consciência da importância da vacinação para a criança, né? Bom, você falou em formação, o Observatório do Terceiro Setor tem um novo espaço para as organizações que atuam no terceiro setor. É a voz das ONGs. Nosso objetivo é facilitar a divulgação dos projetos realizados pelas pequenas e médias organizações que atuam em todo o Brasil. Eles não têm acesso, nós sabemos que a transparência é importante, né? Principalmente nas pequenas ONGs que atuam em territórios longínquos, né? Por exemplo, como o Norte e o Nordeste, e a gente abre esse espaço. Você pode ocupar, não só em relação ao tema do programa de hoje, aquelas organizações que atuam valorizando a primeira infância, mas tudo, né? Para participar é fácil, basta se inscrever no nosso site, observatoriotercetor.org.br, e ali você vai ter mensalmente divulgado o trabalho que vocês realizam lá, que as ONGs vão ter para contar um pouco da sua história e das dificuldades que tem enfrentado. Bom, vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Testemunhos de Jeová já podem recusar procedimentos de transfusão de sangue. Terceiro Prêmio MOL de Jornalismo para Solidariedade tem inscrições abertas até o dia 6 de janeiro. ONG Moradores de Rua e Seus Cães promove ação solidária para crianças. 80% dos adultos aprovam proibição de celulares nas salas de aulas. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você confere essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br, lembrando que o 3 é sempre em numeral. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Obrigado, Lucas. Como você disse, você volta na próxima semana com mais informações das matérias que se destacaram no nosso portal. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem 300 milhões de crianças sofreram exploração sexual e abuso infantil online. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Um novo relatório das Nações Unidas revela que cerca de 300 milhões de crianças foram afetadas pela exploração infantil e abuso online nos últimos 12 meses. A publicação marca 15 anos da criação do Escritório do Representante Especial sobre Violência contra Crianças. Para titular do cargo, Najah Maala Majid,
Esse total não reflete a verdade devido a poucas denúncias e dados incompletos. Para a enviada, a violência contra crianças é resultado de muitos fatores. Ela alerta que se o mundo não lidar com todos eles, não se poderá acabar ou prevenir o fenômeno. De acordo com a representante especial, a exploração sexual e o abuso infantil online são um grande problema, pois mais crianças, predadores e agressores sexuais estão conectadas à internet. Comentando o estudo, ela alertou que o trabalho infantil é tido como violência contra crianças, porque normalmente os menores de idade precisam estar na escola e não trabalhando. A enviada ressalta ainda que crianças não são um problema a ser resolvido, elas são um ativo para investir. Nas declarações, ela ressalta que se não forem modificadas as mentalidades, não será cumprida a promessa de acabar com o problema. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Essa matéria fala da exploração do trabalho infantil. Acontece muito isso aí no Maranhão, Jéssica? Sim, Joel. Infelizmente, também aqui tem muitos casos de trabalho infantil, né, que na região dos Cocais tem bastante, também trazendo aqui em alguns municípios aqui da Grande Ilha, também a gente deve ver, infelizmente, diversas situações de trabalho infantil, aí, que comprometem o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, né, que tira esse adolescente da escola, porque ele sai da escola para trabalhar. Então, isso também tem sido aqui também tem um movimento muito grande aqui do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, justamente por isso, né, pelo Maranhão, infelizmente, também aí está liderando esse índice aí de questões de trabalho infantil. Ana, eu queria te ouvir a respeito não só do trabalho infantil, mas também da proteção da criança, agora com o fenômeno das redes sociais, né, da internet. Então, esse é um tema muito caro para o Alana, né, essa questão de como a gente assegura também uma rede de proteção e um ambiente seguro no mundo digital, né? A gente tem esse desafio hoje, que está muito presente na vida dos adolescentes, na vida das crianças e às vezes até na vida de bebês, que é o mundo digital e com ele as redes sociais, embora não sejam, né, voltadas para esse público, porque as redes sociais, elas normalmente elas são para acima de 13 anos. No Brasil, tem muitas crianças que estão nas redes sociais, seja porque ela acessa via o perfil dos pais, ou familiares, ou amigos, ou porque a própria família cria um perfil para ela, tendo que pôr uma idade que não é a que ela tem, né? Para criar um perfil, você teria que ter acima de 13, né? Então, mas você tem hoje muitas crianças com perfis com 9 anos, 10 anos, 8 anos, que estão nas redes sociais. E você aí tem uma questão que é de uma insegurança, você tem uma insegurança no sentido assim, de um ambiente mesmo que tenha regras, que tenha uma lei, né, que tenha uma política para garantir que a criança tenha direito a acessar a internet, o direito ao mundo digital, isso é um direito da criança e do adolescente, mas que ela faça isso com qualidade, com segurança, tendo, então, um ambiente que seja pensado para as crianças e para os adolescentes. Da forma que é hoje, ele não é pensado para as crianças e para os adolescentes. Você tem um design feito que ele é perverso, porque ele é feito numa lógica totalmente capitalista, né, de consumo. Então, você tem anúncios publicitários, você tem de certa forma, uma manipulação, né, levando as crianças até jogos, né, esse é um tema muito presente hoje, como o jogo do Tigrinho e tantos outros, que fazem as pessoas gastarem mais do que têm, e às vezes comprometendo não só o orçamento da vida presente, mas futura, com grandes dívidas em jogos online. Você tem a questão de uma vulnerabilidade em relação à questão da sexualidade, né? Então você tem assédios, você tem conteúdos de pornografia que são circulados e disponibilizados, inclusive nas redes sociais. Já se sabe que muito rapidamente as crianças que estão ali, elas são violentadas, né, no sentido de terem pedófilos, terem pessoas que entram em contato com essas crianças muito rapidamente, né? Então, você tem ali um conjunto de coisas que são
importantes de serem mudadas, né? Você precisa ter leis, você precisa ter regras para que esse ambiente seja seguro. A gente tem uma série de regras que né, de certa forma, normatizam a nossa vida fora da internet, né? A gente precisa ter também no mundo digital. Não dá para ele ser um mundo sem lei. Não dá para as crianças estarem ali e não ser pensado um design amigável para as crianças, né? Não dá para ser pensado que elas vão estar ali e fica Deus dará, né? Como se fosse seguro o ambiente digital e a rua um espaço de violência. Isso é um equívoco. As famílias estão usando o digital como se fosse a babá segura, né? Então, eu vou pôr na tela, na televisão, no celular, porque a rua ficou uma imagem de sendo um espaço vulnerável, por N questões, a gente pode depois discutir isso. Mas é uma ilusão, porque o ambiente digital, se não tiver a mediação parental, se não tiver uma intervenção do Estado, ele é um ambiente, hoje, do jeito que está, que não é seguro para as crianças. Precisa ter uma mediação, né? Precisa ter uma intervenção para que ele se torne um ambiente, de fato, de qualidade, educativo, de entretenimento e seguro, né? Para as crianças e adolescentes. E adultos também, mas aqui a gente está focando nas crianças, né? Importante dizer que bebê não deveria estar nas telas, né? Eles às vezes estão, mas isso é um equívoco do ponto de vista, assim, do benefício que traz é muito pequeno, né, para os bebês. Eu me lembro de uma discussão há alguns anos, até antes da pandemia, a respeito da publicidade envolvendo as crianças, né? Eu quero te ouvir, Jéssica, a respeito da regulamentação das redes sociais. Então, Joel, a questão da proteção também, da prevenção às violências, né, das diversas naturezas também é uma preocupação muito grande para a PAN, né? Então, a gente trabalha muito com foco aí nessa prevenção mesmo, de fato, para evitar que essas situações aconteçam. Então, a questão do uso, né, abusivo da internet também, ela tem, de fato, trazido uma preocupação, e a gente acredita que trabalhar a questão também do controle parental é super importante, né? Então, de fato, claro que tem essas questões pelo menos deveria ser, as regras deveriam ser cumpridas, então, por exemplo, do acesso, como a Ana disse, a partir dos 13 anos, contudo, criam-se perfis, né, fakes aí, burlam a idade e conseguem acessar. Então, isso também vai muito a gente tem trabalhado também muito essa questão com as famílias, né, conscientizando as famílias sobre a importância também desse controle parental, né, dos conteúdos que os filhos andam acessando, do tempo de tela que essas crianças e esses adolescentes estão tendo, né, e qual a qualidade desse conteúdo, né. Então, como a Ana disse, também tem essa questão forte aí do capitalismo, incentivando as famílias, as crianças a consumirem mais, né, então, a gente tem provocado isso, né, junto às famílias, né, porque é um tema, de fato, muito atual, né, que tem tomado aí grandes proporções, né, no mundo da infância e da adolescência. Então, a gente está focando muito na questão, claro, trabalhar com as crianças sobre essa questão da importância do acesso a conteúdos adequados, da forma como se coloca também na internet, né, dos perigos que isso pode trazer, quando você coloca também sua localização, quando você coloca a escola que você estuda, quando você coloca onde você está em tempo real, então tudo isso também, né, são informações que também colocam aquela criança, aquele adolescente em perigo, né, então a gente também faz esse tipo de alerta, né, durante as oficinas de sensibilização dos projetos que a gente trabalha. Então, com os pais também, mães e cuidadores, né, a gente trabalha essa questão da importância do controle parental, né, de saber o acesso e de limitar também esse tempo, né, de tela, esse conteúdo que os filhos e as filhas dessas pessoas acessam. Então, hoje a gente tem 2 projetos aí muito fortes que trabalham a questão da prevenção às violências. Um deles é o Cambalhotas, onde a gente trabalha as questões da autoproteção infantil. Então, é isso, né, então a gente trabalha com as crianças na perspectiva de que elas possam se autoproteger. Claro, sem tirar a responsabilidade da pessoa adulta, porque é isso. A realidade de hoje, os pais, as mães não conseguem estar 24 horas com seus filhos e filhas. É isso que eu ia conversar com você. Existe a ausência dos pais no trabalho, ou até a mãe
solo. No trabalho, a criança fica um certo tempo sozinha dentro de casa, né? E ela tem acesso à televisão e até mesmo à internet. Estudos realizados em neurociência e no processo de desenvolvimento cerebral estão mudando acerca do que é a primeira infância. Eu quero saber de você, Ana, a educação tem um papel importante nessa nova maneira de olhar a primeira infância. Tem educação, tanto a que se dá dentro da escola, como também a educação no contexto familiar, ou no contexto também não formal das ONGs, né, dos centros sociais, comunitários, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento saudável e integral das crianças, né. Você tem, primeiro, a escola, e aí no Brasil a gente sabe e percebeu muito isso na pandemia, né, como é uma instituição central, não só do ponto de vista da aprendizagem, né, que está das expectativas que a gente tem em relação às aprendizagens de 0 a 6, como também no sentido da proteção social da criança. Eu falo da pandemia porque até a questão da fome, né, da segurança alimentar, quando fechou-se as escolas, as crianças tiveram menos acesso a uma alimentação saudável, adequada, e inclusive a quantidade de vezes que ela se alimentava ao dia, né? Isso foi prejudicado porque ela estava sem acesso à escola, porque, querendo ou não, a escola ela tem ali, além de todas as questões do currículo, ela tem um olhar para a saúde, por exemplo, a segurança alimentar, quando ela tem a refeição de manhã, tem, né, almoço, tem, enfim, 3, no mínimo a criança come 3 vezes, se ela vai no período integral, então ela tem até o jantar garantido, 5 refeições às vezes garantida na escola. E numa situação como a nossa, que ainda tem muitas famílias em situação de extrema pobreza, e se a gente olha, né, para a questão da pobreza na primeira infância, a gente está falando de quase metade das crianças, a gente tem aí 0 a 6 anos, cerca de 18 milhões de crianças, né? E no último, em 2022, né, se lançou o perfil da primeira infância a partir do CAD único, né, do cadastro único, onde se viu que cerca de metade dessas crianças, elas vivem em situação de vulnerabilidade. É claro que a situação de vulnerabilidade, ela tem vários atravessamentos, né? Mas eu dei esse exemplo da segurança alimentar como sendo uma das coisas que a escola, de forma indireta, contribui, assim como também para a questão de outras violências, né? A escola, ela tem o papel de não resolver os problemas, por exemplo, de assistência social, mas ela tem o papel e o dever de encaminhar para o conselho tutelar, para o SUS, quando tem casos, às vezes, que aparece vamos supor, uma criança que é vítima de violência física, a criança, o professor, ele tem condição de auxiliar, né, essa criança quando ela encaminha, né, para o assistente social, ela encaminha para o SUS. Então, você tem a escola com isso sobrecarrega às vezes os professores, né, é preciso cuidar desses professores, eles não têm que ser o salvador da pátria e resolver todos os problemas da infância, mas a instituição a escola, ela tem um importante papel, e o central dela é o foco na aprendizagem, mas indiretamente ela também auxilia nos outros direitos, porque a criança está ali e está sendo olhada, está sendo cuidada, né? E a gente também sabe que é o papel do terceiro setor, né? A gente está aqui falando num canal do terceiro setor, ele também é central, porque ele garante os outros direitos, como o direito à cultura, o direito ao brincar, que é central na primeira infância, né? O direito à socialização com outras crianças, e a aprendizagem também, porque muitas ONGs também fazem um trabalho muito bom, socioeducativo, e que complementam o trabalho da escola e da família, auxiliando que essa criança tenha um desenvolvimento integral e pleno. A partir do que disse a Ana Cláudia, Jéssica, o terceiro setor é importante aí no desenvolvimento de políticas públicas no Maranhão. A rede estadual, ela tem aí, né, uma composição ampla, formada também por diversas organizações aí da sociedade civil. E a gente tem feito, né, a Plan, junto com outras organizações, a rede também, a gente tem feito esse trabalho aí de fomento, né,
a questão da implementação, da efetivação de fato das políticas públicas. Inclusive, de forma mais recente, né, a gente está em diálogo aí com a senadora Tereza Leitão, para fazer uma visita aqui no Maranhão, junto à Assembleia, né, Legislativa, para que a gente possa pensar na criação aí da frente parlamentar da primeira infância aqui no Maranhão. Então, a gente, para, de fato, as políticas públicas serem efetivadas, a gente também precisa garantir orçamento para isso, né? Então, a gente tem planos, a gente tem políticas, mas a gente também precisa garantir orçamento para que essas políticas, de fato, sejam efetivadas. Então, precisa de investimento, né, na saúde, na educação, na assistência, né? Então, o orçamento também é uma questão prioritária para a primeira infância. Hoje, na coluna Desafios no Terceiro Setor, nós contamos com a participação da Karina Fasson, que é gerente de políticas públicas na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, falando do portal Primeira Infância, que é uma iniciativa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Olá, Karina. Desafios do Terceiro Setor. Olá, pessoal do programa Perspectiva, tudo bem? Aqui é a Karina Fasson, eu sou gerente de políticas públicas na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, fundação que trabalha com a temática da primeira infância no Brasil. Eu quero convidar todas as pessoas a conhecerem o nosso portal Primeira Infância Primeiro. Nele a gente tem uma série de materiais importantes para o conhecimento e aprofundamento com relação à primeira infância no Brasil. Primeiro, eu destaco a série de indicadores que nós temos nesse site. A gente tem 40 indicadores que tratam sobre temas como as questões sociodemográficas, educação, saúde, nutrição, proteção à criança, enfim, a gente tem esses dados tanto para o nível do Brasil como também para o nível dos estados e dos municípios. Vale a pena conferir para poder mergulhar um pouco na realidade do seu contexto com relação à primeira infância. A gente tem também no Primeira Infância Primeiro uma série de ferramentas que visam apoiar a gestão pública. Então a gente tem, por exemplo, a ferramenta de mapeamento das ofertas, que pode ajudar a organizar os serviços de primeira infância no território. A gente tem também uma série de cursos, links para cursos gratuitos de primeira infância, muitos deles apoiados pela Fundação Maria Cecília. E, por fim, temos também uma série de recomendações que nós formulamos para as candidaturas priorizarem a primeira infância nas próximas gestões municipais. Então, a gente tem 6 recomendações para que os próximos prefeitos e prefeitas possam priorizar os 0 a 6 anos e também um pouco como isso pode ser feito. É isso, pessoal. Confiram a nossa plataforma primeirainfanciaprimeiro.fmcsv.org.br. Obrigada. Obrigado a você, Karina. Karina Fasson, que é gerente de políticas públicas na Fundação Maria Cecília de Souto Vidigal, que participou da coluna Desafios do Terceiro Setor. Vamos agora divulgar o resultado da enquete que nós realizamos no Instagram a respeito do tema do programa de hoje. A pergunta foi simples. Você sabe o que é a primeira infância? 91% das pessoas disseram que sim. Somente 9%, né, para completar 100%, disseram que não. Me surpreendeu, queria saber se surpreendeu você, Ana Cláudia. Quer dizer, ou seja, há um conhecimento a respeito muito grande da primeira infância. Olha, eu acho que talvez também vocês estejam com ouvintes que estão qualificados, no sentido assim do tema, eu não sei como que são as outras perguntas que vocês fazem. Mas é um bom sinal, né, que as pessoas sabem o que é primeira infância. Acho que a gente ainda tem um desafio, viu, Joel? Mesmo para quem sabe, reconhece e distingue o que é primeira infância em relação à infância, de compreender as necessidades da primeira infância. E aí, até fazendo um nexo com a pergunta anterior de educação, né, a gente tem ainda equívocos muito grandes quando olha para a primeira infância, no sentido do que é importante para essa faixa etária. Por exemplo, o brincar, ele é central na primeira infância. E ainda, mesmo nas escolas, muitas vezes, o brincar ele é valorizado como tema, mas ele é valorizado na medida em que ele é concebido dentro da escola como atividade pedagógica lúdica, né, como uma atividade lúdica, que não é o brincar.
essencialmente. O brincar da criança é uma atividade que ela faz como uma iniciativa livre, ou seja, é espontâneo, né? A criança, ela parte para brincar porque ela deseja brincar, ela quer brincar, seja construir um castelinho de areia, seja brincar de boneca. Exatamente, a primeira linguagem, né, do ser humano, é a primeira forma que a gente se apropria do mundo, do outro e do próprio corpo, das próprias potencialidades. Eu estou dando esse exemplo do brincar porque às vezes as pessoas até sabem o que é a primeira infância, mas as expectativas em relação à primeira infância, às vezes, estão fora do que deveria se esperar para essa idade. Por exemplo, a alfabetização, né? Às vezes os pais, às vezes a escola, tem uma ansiedade em ver a criança alfabetizada, e não percebe que isso não é uma expectativa para se ter na primeira infância. Ela inicia o seu processo de letramento, né? O Paulo Freire diz, a gente primeiro lê o mundo, né, para depois ler a palavra. Né? Bom, agora eu quero ver a Jéssica. Esse resultado da nossa pesquisa, 91%, sabe que é primeira infância, apenas 9% diz não, reflete a realidade do estado do Maranhão? Eu acho que esse perfil também das pessoas que responderam a sua pergunta, né, tem um perfil específico aí. Elitista, então, pode ser explícita, mas na verdade é importante, eu preciso esclarecer a vocês duas. Isso é uma enquete, não é uma pesquisa com uma metodologia. A gente simplesmente joga a pergunta lá no Instagram e as pessoas vão repetindo. Quer dizer, se eu não sei, por exemplo, a faixa etária das pessoas, situação econômica, se a pessoa tem um custo superior ou não. É uma enquete até para animar um pouco a entrevista que eu faço com vocês. Mas realmente me pareceu surpreendente esse número. Desculpe de interrompê-la, continua. Não. Reflete isso no Maranhão? Então, mas assim, no Maranhão, desde 2010, vamos dizer assim, que a gente vem, de fato, trabalhando, né, categoricamente, assim, assiduamente, para que, de fato, a primeira infância seja pautada aqui nas diversas frentes aqui do Estado, né? Então, de fato, ela tem ganhado força, contudo, a gente ainda precisa, por exemplo, quando a gente vai para o diálogo com o gestor municipal, demonstrar para ele qual a importância de se investir na primeira infância, né? O que o município vai ganhar quando ele elaborar um plano pela primeira infância. A gente sabe que investir na primeira infância, a gente tem que pensar na criança agora, porque a criança é o hoje, não o futuro, né? Contudo, a gente sabe também que quando investe na primeira infância, lá na frente o município ele vai colher, né, outros frutos, né, cidadãos, né, saudáveis, cidadãos emocionalmente saudáveis, prontos para o mercado de trabalho, que acessam melhores condições, melhores empregos. Então, investir na primeira infância é a melhor estratégia para isso, né? E eu queria destacar aqui também uma coisa que a Ana trouxe em relação às escolas. A gente tem feito um trabalho, né, a Plan tem feito um trabalho muito forte aqui em parceria com as escolas de educação infantil, né. De fato, são nas escolas, né, nesse espaço que vem, né, as identificações dos casos de violência, em sua maior parte. Então, as escolas ainda são os principais canais de denúncia das situações de violência. Então, é um papel também da escola, quando identificar essa situação, encaminhar para os órgãos também competentes, né, isso faz parte do processo. Então, a gente tem trabalhado, a Plan tem trabalhado através do projeto Cambalhotas, nesse processo também de sensibilização e disseminação de metodologia junto a esses profissionais da educação infantil. Então, a gente reforça, trabalha a questão da autoproteção, a gente trabalha a questão da importância do brincar, né, tanto trazendo ali para os profissionais da educação, quanto para as famílias das crianças que acessam essa escola, e a gente dissemina um ciclo formativo para eles, onde a gente pensa num processo sustentável, né, porque quando o projeto encerrar, a metodologia, os conhecimentos ficam ali para aqueles profissionais. Então, a gente trabalha muito associado à Base Nacional Comum Curricular, né, que é uma estratégia também de manter ali aqueles profissionais engajados. Então, a gente trabalha também com as famílias, justamente para desconstruir isso, né, porque as famílias têm a impressão de que a criança precisa adentrar a educação infantil e já sair dali lendo, e já sair dali, né, com um desenvolvimento, enfim, que eles criam em comparação com outras crianças da mesma faixa etária. Então, é isso, a criança vai para o espaço da educação infantil
e ela também vai brincar, porque o brincar também desenvolve todos os aspectos ali, né, físicos, enfim, cognitivos, motores, daquela criança ali na primeira infância. E aí a gente encerra esse ciclo com o dia do brincar em família, que é muito isso, né, para pensar o fortalecimento de vínculos das famílias com as crianças pequenas, e também de estimular o brincar como um direito, e também como uma ação indispensável para o pleno desenvolvimento daquela criança. Mas reflete o teu estado, se a gente fizesse uma enquete no Maranhão, daria esse resultado? Olha, pensando hoje na realidade do Maranhão, em termos de planos pela primeira infância, eu vou dizer que sim, né, porque o Maranhão é um dos estados que tem um maior número de planos. Eu acho que Maranhão e Ceará, né, são os estados mais avançados nesse sentido. Então, acho que o Maranhão também participou aqui dessa enquete. A Mariana, rapidamente, viu? Ela pergunta, o Brasil tem políticas públicas ideais para a primeira infância? Eu quero ver a Ana, rapidamente, Ana. Bom, ideais, eu acho que é sempre difícil a gente dizer, mas eu acho que tem boas políticas, eu acho que tem boas políticas, como essa mesmo que eu falei, que foi lançada esse ano, porque ela tem uma visão integral e integradora, né? Ela procura ter um trabalho intersetorial, isso é muito importante para o cuidado da primeira infância. Jéssica, o Francisco, obrigado a Mariana, você e o Francisco, que depositaram perguntas aqui na nossa enquete. Jéssica, rapidamente, o que é considerado primeira infância? A pergunta do Francisco. Primeira infância é a fase primordial da vida, né, que vai do 0 até os 6 anos de idade, onde ali formam 90% das conexões cerebrais ali da pessoa, e é onde a gente chama de janela de oportunidades, né, onde ali a criança recebendo os estímulos adequados, ela vai conseguir se desenvolver de forma plena e de forma saudável. Então, a gente costuma dizer que é a base para toda uma vida, né, então a primeira infância é uma fase prioritária. Se você quiser participar da nossa enquete, basta entrar no nosso site, observatório3setor.org.br, ou nos seguir nas redes sociais. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Do que mais importante você gostaria de deixar registrado aí no Maranhão, a respeito do que a Plan vem realizando aí, até mesmo das políticas públicas que você está acompanhando através da Secretaria de Educação, chegou a hora de você fazer um resumo de tudo, rapidamente, a respeito da importância da primeira infância, enfim, do que você quiser, para a gente fechar a nossa entrevista. Então, Joel, eu queria convidar as pessoas também a acessarem também os conteúdos da Plan, né, no nosso site, e também nas nossas redes sociais, né. A gente tem diversos materiais também voltados para a primeira infância. Então, dentre os projetos também que a gente está implementando, a gente tem um projeto voltado para a primeira infância e relações étnico-raciais, onde a gente desenvolveu no ano passado e está disseminando esse material impresso, que é um cardápio de jogos e brincadeiras quilombolas, que é um projeto que aconteceu em 6 comunidades quilombolas aqui da região do Maranhão. Então, as infâncias, né, são diversas, e a gente precisa pensar cada infância, né, com a sua especificidade. E esse material, ele é um material muito rico, que foi desenhado, que foi construído também com a participação das famílias dessas comunidades quilombolas. Então, a gente também desenvolveu uma metodologia para trabalhar com os profissionais da saúde, educação e assistência social, né, como eu sempre falo, a primeira infância, ela precisa ser pensada de forma holística, a gente precisa manter um trabalho intersetorial envolvendo todas as políticas, né, e também convido aí os gestores a refletirem, aqueles que não têm também seus planos municipais pela primeira infância, que possam, de fato, pensar e investir nessa importante fase da vida, né, que como também o Joel trouxe para a gente no início do programa, a primeira infância de cada município, ela corresponde de 8% a 10% do total da população desse município, né, e na primeira infância que a gente fundamenta ali as bases principais para garantir o pleno desenvolvimento dessa criança até o mercado de trabalho, né. Por fim, Joel, se você me permitir, eu queria só aproveitar aqui e divulgar, a Plan também colocou no seu site, nas redes, que é o Fundo do Acelere o Relógio, onde a gente está com uma iniciativa, financiando iniciativas, a gente está disponibilizando 400 mil recursos, né, para fomentar iniciativas
e projetos relacionados à igualdade de gênero, né, porque a Plan trabalha com foco na implementação dos projetos, pensando na promoção da igualdade de gênero. Então, esses projetos, as pessoas podem se inscrever, né, tem 3 categorias aí pensadas: meninas e jovens mulheres líderes, coletivos, grêmios e movimentos, e organizações da sociedade civil, e as inscrições vão até o dia 21 de novembro. Atenção, então, as organizações aí do Maranhão, né? Fique atenta a esse edital importante. Vamos ver as considerações da representante do Alana. O Alana está comemorando 30 anos esse ano, né? E ele tem esse trabalho feito para que as crianças sejam colocadas sempre em primeiro lugar, porque a gente acredita que um mundo bom para as crianças vai ser um mundo melhor para todos nós. E a gente tem olhado muito para também a questão do atravessamento da questão do ambiente digital, mas da mudança climática, da natureza, como que isso impacta as crianças e a vida das presentes e futuras gerações. E um compromisso também muito grande com as desigualdades sociais e como a gente constrói um mundo mais inclusivo, mais justo e melhor para todos, né? Então, eu convido, né, os ouvintes, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, a conhecerem os materiais do Alana, através do site, do Instagram, das redes sociais. A gente tem bastante conteúdo voltado para os educadores, para as famílias, para aqueles que trabalham também no terceiro setor, buscando um olhar intersetorial e que consiga colocar a criança nesse centro, mas garantindo que a vida, né, seja um ambiente mais democrático e mais justo e mais plural, mais diverso, e para isso a gente precisa combater também todas as questões que atravessam as desigualdades, como o racismo, e hoje também as questões ambientais que estão, né, emergindo de forma muito intensa e afetando muito as crianças. Fizemos apenas um recorte da primeira infância. Vocês voltarão outras vezes para a gente conversar, porque faltou muita coisa para me perguntar. Ponto final, mais uma edição do Perspectiva. Nós voltaremos na semana que vem. Eu agradeço as participações de Ana Cláudia de Arruda Leite, especialista em educação e culturas infantis do Instituto Alana. A Jéssica Silveira, que é coordenadora de proteção e desenvolvimento infantil na Plan Internacional Brasil. O Perspectiva, sempre esclareço, é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, Observatório do Terceiro Setor, no Instagram e no Facebook. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, câncer de mama e outubro rosa. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Bom, eu desculpo vocês pela... Desafios do terceiro setor.